Ouvir um pouquinho, eu saio daqui fortalecido, pensando: Deus tem sido tão bom com a nossa igreja, que sem dúvida nenhuma será conosco também. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado porque nesse instante temos a certeza de que tua mão poderosa cuida da tua igreja. Nós nos reunimos aqui neste lugar que chamamos de casa de Deus, nós compartilhamos aquilo que nos angustiava, compartilhamos também as bênçãos que o Senhor tem nos dado e temos a certeza de que o Senhor tem atuado na vida dos teus filhos. Por favor, Senhor, nós entregamos em tuas mãos as vidas aqui mencionadas, crianças, adultos, doentes, alguns que estão decidindo ao teu lado, outros que estão em conflito. Eu tenho certeza também, Senhor, que muitas pessoas que aqui estão não compartilharam o seu motivo por ser muito pessoal. Por favor, agora atenda aquilo que vai na mente deles. Ouça o clamor de cada um dos teus filhos que aqui está. Que nós possamos sair daqui mais leves, otimistas, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, que tem muita vontade para nos abençoar. Por favor, Senhor, nos dê principalmente salvação. É isso que nós te pedimos e muito mais agradecemos por amor e em nome de Jesus. Sim, Blaze, Renata, bem calor. Tudo bem? Posso ficar só de camisa assim? Obrigado, Thelma. Se a Thelma autorizou, está resolvido. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma história muito conhecida das Escrituras e que tem uma lição que a gente pode resumir em duas palavras. Então tem duas palavrinhas que são chave nessa história que você vai compreender como bênção para você: confiança e compaixão. As duas palavras andam juntas nessa história: confiança e compaixão. Você vai descobrir que se você confiar em Deus, além dos limites normais, além do seu cotidiano, você tem que confiar mais, cada vez mais, e a recompensa de confiar mais em Deus é mais compaixão, ok? Ele vai ter mais perdão, mais compaixão e, consequentemente, você terá mais salvação na sua vida. Então vai lá para Êxodo, no capítulo 1, verso 22. Êxodo, capítulo 1, verso 22. Você vai logo descobrir que a gente vai ver aqui a história de Moisés, aquela parte quando ele ainda era um bebezinho. O faraó estava com o que ele achava ser um problema. Tinha o povo de Israel, que virou escravo depois que José faleceu e tal, as outras gerações, só que era um povo abençoado. Então você imagina que você tem lá cativo toda uma nação que está numa região isolada no Egito, mas eles crescem mais do que os próprios egípcios, nascem mais crianças e elas são mais resistentes, mais fortes, tem uma mortalidade menor. Então ele fez as contas e viu que depois de alguns anos ia ter mais israelita do que egípcio. E o perigo desse povo tomar conta do país era enorme, porque eles podiam ter um exército lá dentro. Então ele começou a tentar matar as crianças que eram israelitas. Bom, a primeira ideia do faraó foi o seguinte: ele ordenou que as parteiras, quando chegassem para fazer o parto, as parteiras egípcias, elas deveriam verificar se fosse um menino, tinha que matar o bebezinho. É isso mesmo. É terrível. Essa cena é absurda. Mas lembra, Egito sempre significa pecado. O pecado não tem limites para as suas atrocidades. Por isso a gente deve ficar longe do pecado.
Amar o pecado é se envolver com esse tipo de coisa. Bom, só que as mulheres hebreias eram tão fortes e tão abençoadas que o filho nascia sem parteira. Quando a parteira chegava, o filho já tinha nascido, não dava tempo de matar. E fora que as próprias parteiras ficavam com dó e não obedeciam o faraó. Então não deu certo. O faraó então tenta a segunda alternativa, que é essa que está no verso 22. Então ordenou o faraó a todo o seu povo. Agora não era para as parteiras, era para qualquer egípcio, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. A lei era a seguinte: você egípcio está passando perto de uma casa, do lado, e você viu um bebezinho hebreu. Você vai lá, confere se ele é menino. Se for menino, você pega ele e joga no Nilo. Isso mesmo, joga no rio. Se for menina, pode deixar. A grande questão é que controle de natalidade, lembrando que ele não queria acabar com o povo que servia de escravo, então ele queria só não ter um exército. E o exército era de homens, então essa era a regra. Todo egípcio tinha autoridade para ir lá pegar um recém-nascido e jogar no Nilo. Essa ordem parece muito com a de Herodes. Vocês se lembram quando Jesus nasceu? Que os reis magos passaram por lá e Herodes deu uma ordem para matar todos os meninos que nascessem naquela época. Não só a ordem é parecida, como a missão. A única diferença é que Jesus nascia para ser libertador do Egito espiritual, enquanto Moisés seria o libertador do Egito físico, do Egito nação. Nas duas ocasiões, um líder mundano é usado pelo mal para tentar impedir o plano divino. Isso acontece muito. O pecado, o mal, usa líderes mundanos em todos os lugares, pasmem até dentro da igreja, para fazer o seu trabalho. E eles fazem o mal. Só que o mal nunca é bem sucedido, amém? Amém. Porque Deus não vai permitir. O plano de Deus não pode ser impedido. Ele foi, é e sempre será vitorioso. O plano de Deus nunca sofre derrota. Hebreus no capítulo 11, verso 23, se você quiser dar uma olhadinha, mas deixa o dedo que a gente vai voltar para isso. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus, falando sobre esse fato do nascimento de Moisés, ele fala da grande coragem dos pais de Moisés, da grande confiança que os pais de Moisés exerceram nessa história. Pela fé, diz o autor de Hebreus, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Olha que interessante, Moisés era uma criança linda. Olha que fato curioso. Moisés era uma criança muito bonita, forte, diferente. Outra coisa interessante, os pais não tiveram medo do rei. Eles estavam desobedecendo uma lei do Egito. Eles podiam ser presos, eles podiam ter sua vida destruída, mas eles confiaram. O segredo dessa história é confiança. Moisés tinha mais 2 irmãos, Miriam, a mais velha, e Arão, 3 anos mais velho que Moisés. Nós vamos encontrar isso nos relatos de Êxodo. Mas vamos continuar nossa história. Êxodo no capítulo 2, versos 1 e 2, nós vamos entender o que aconteceu agora com Moisés. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Recém-nascido, chora pouco ou muito?
e sempre fraquinho, né? Nem dá para ouvir. Não, estraga o prédio, né? Quando nasce, não é só os pais que não dormem no prédio, é o prédio inteiro. A criança tem um pulmão que parece que está zero bala, né? Então imagina, você tem uma criança de 3 meses de idade e você tem que esconder ela, e não é só do soldado, você tem que esconder de qualquer egípcio. Todo mundo tinha autoridade para pegar o seu filho e jogar no Nilo. E aqui começa a dificuldade de Joquebede. Deixa eu perguntar para você um negócio. Eu sei, eu tenho certeza que você tem dificuldades na sua vida. Isso é uma das coisas que nos une, a todos nós. Não tem ninguém que não tenha problemas. Joquebede tinha um lindo filhinho que estava prestes a ser morto. Mas mesmo diante da dificuldade, eu imagino o tamanho do cansaço de você cuidar de um recém-nascido escondendo ele. A exaustão de ficar acordado 24 horas, porque se ele acordasse, ela tinha que fazer alguma coisa para ele ficar em silêncio. Mas mesmo assim ela confiou, e por isso ela recebeu misericórdia. Confia. Mesmo que você esteja com muito medo, mesmo que o problema esteja batendo a sua porta, que você esteja se escondendo de todas as pessoas, de que todo mundo se pareça inimigo seu, confia, porque Deus não vai te desamparar. Verso 3, logicamente, que ela não podia esconder mais Moisés. Então, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, teve uma ideia. Tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Esse verso tem muitas informações interessantes. Primeiro, é um plano muito arriscado, certo? Você não colocaria o seu filho à deriva no rio. Mas ela não foi assim descuidada, ela é uma mãe muito cuidadosa. Primeiro, o gesto de colocar Moisés no Nilo é exatamente obedecer a lei do faraó, certo? O faraó disse, uma criança, menino, hebreu, tinha que acontecer o quê? Ser jogado no rio. Ela jogou. O faraó não disse que não podia ter cestinho embaixo. Ele disse que tinha que jogar no rio. Ela jogou. Se alguém interceptasse, como aconteceu, e muitas vezes a gente não pensa nisso quando a gente lê a história, porque a gente acha só que, enfim, foi a princesa que salvou, mas foi a grande sabedoria de Joquebede que fez com que Moisés fosse salvo. Ela segue uma lei. Ninguém mais podia fazer mais nada. Não tinha como jogar de novo no rio. Já estava no rio. Segundo, o cestinho que ela usa, esse cesto de junco, era um cesto de papiro. Aquela planta que dá na beirada do Nilo. E tem em todo lugar, aquela planta aquática, bem fininha, alta, com umas sementinhas em cima. Do qual eles faziam papel. Essa cesta era usada para qualquer coisa, por frutas, alimentos, ir na feira, ir no mercado. Eles usavam essa cesta para tudo. Só que essa cesta é diferente, porque além de tudo, ela teve o cuidado de trabalhar para que ela fosse impermeável. O fato de passar o betume e piche não era apenas para que não entrasse água no cestinho, era também um isolante térmico. Ela pensou em tudo para a proteção de Moisés. O sol não iria afetá-lo, assim como a água não iria entrar no cestinho. E mais do que isso, se ela deixasse Moisés no meio do leito do rio, ele teria muitos perigos, inclusive os grandes crocodilos do Nilo. Mas, por isso, a Bíblia diz que ela largou no carriçal, à beira do rio, exatamente aonde crescem os papiros. Ali não tem perigo. Ali é uma região protegida. E Moisés poderia fazer o seu
trajeto tranquilamente. Não é uma mãe descuidada, é uma mãe inspirada por Deus, usando as suas ferramentas para proteger o seu filho. Sabe, a gente às vezes acha que confiança é se jogar do prédio e dizer: Senhor, me salve. Isso claramente não é confiança. Usar tudo que Deus nos deu como recurso para executar a obra dele faz parte de confiar em Deus. Você vê uma Joquebede que não está simplesmente colocando o seu filhinho no rio. Ela está usando a sua inteligência, as suas habilidades, as suas capacidades para o bem. Não desvalorize o que Deus já te deu, mas utilize isso para o bem. Verso 4 e 5. Agora, a descrição é que, além de tudo, a irmã Miriam estava junto, estava cuidando do cestinho. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. E vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Bom, além de você ter Miriam cuidando ali de Moisés, aparece agora a figura da filha de Faraó. É interessante a gente entender que provavelmente o Faraó, nessa época, se chamava Ramsés II. E ele tinha cerca de 60 filhas, ok? Então, a história com esses detalhes vai se tornando um pouco mais fácil de entender. Porque seria até estranho demais que numa região onde vive hebreus, estava lá a filha de Faraó dando sopa ou tomando banho. Não era normal. Mas ele tinha 60 filhas. Aumenta a probabilidade de ter uma filha lá. Mais do que isso, ele gostava de pescar na beira do Nilo. Então ele tinha chalés de caça que ficavam espalhados exatamente na área onde viviam os hebreus, porque era melhor lugar para pescar. Então, uma filha de Ramsés, num dos seus chalés de caça, tomando banho no rio, agora é completamente normal, era cotidiano. Por isso, a estratégia de Joquebede. Bom, quando ela vê aquela criança faz o seu papel. Você já percebeu que criança tem uma habilidade única de conquistar pessoas? Um bebezinho não precisa de discurso. Eu preciso de 40 minutos falando sem parar para tentar convencer você de alguma coisa. E mesmo assim, às vezes eu saio mal sucedido. Agora, um bebezinho precisa do quê para você se apaixonar? Olha para você, você já se encanta. Até o cheirinho, tudo no bebê é programado para fazer dele apaixonante. E quando aquela, verso 5, aquela filha de Faraó, abrindo, verso 6, viu a criança e o menino chorava. Era aquele chorinho de conquistar. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Confiança, eu disse que ia gerar o quê? É com C também. Compaixão. Então vamos lá. Confiança gera o quê? Compaixão. Até mesmo naqueles que não creem em Cristo ou em Deus. A filha de Faraó, completamente pagã, tem nada de relacionamento com Deus, nem sabe quem é o Deus de Israel. Ela olha para aquela criança e o que ela tem? Compaixão. Confiança em Deus gera compaixão até mesmo dos pagãos. Deus usou as lágrimas de um bebê para controlar o coração de uma princesa poderosa. Sabe, nós achamos de maneira equivocada que só aqueles que vão à igreja são usados por Deus.
Mas muitas vezes, aqueles que não conhecem a Deus são instrumentos dele para a bênção. Quantas vezes no emprego a gente pediu um favor para o chefe que não tem nada de religião e ele te abençoou e foi a mão de Deus na sua vida? Quantas vezes na rua você nem sabe quem é a pessoa, ela não é religiosa, mas Deus a usa para te abençoar. O triste mesmo é quando alguém é fiel a Deus, entre aspas, diz que é cristão, mas quando Deus precisa dela, ela está mais interessada em brigar, em fazer fofoca, em querer o mal dos outros do que ser instrumento de Deus. Essa é a catástrofe. Versos 7 e 9 mostra que a bênção ainda não estava completa. Porque quando Deus abençoa, nunca é pouquinho, sempre é superabundante, ou seja, sempre é completo. Deus, quando faz uma ação de milagre, Ele faz o milagre por completo. Amém? Amém. Respondeu-lhe a filha de Faraó. Eu perdi aqui os 6 antes, né? Não li até o fim. Esse é o menino dos Hebreus, verso 7. Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai, pois, a moça. Eu pulei algum. Põe aí o 7 na tela. Aqui, então vai. É isso mesmo, eu pulei o 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó. A Miriam se antecipa e fala com ela: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Olha que interessante. A bênção de Deus é tão completa que Miriam, que estava ali escondidinha, se apresenta e diz assim: quer alguém para cuidar desse bebê? Olha que beleza. Porque o plano de Deus não podia envolver um Moisés sendo criado no palácio. Porque como é que você ia ter um libertador que era egípcio? Não dava. Quando é que a gente mais aprende sobre Deus? Nos primeiros 7 anos de vida. É ali que a gente inculca, né, diz a Bíblia, a palavra. As crianças são esponjas de sabedoria. Moisés precisava da sua própria mãe. E Deus agora providencia que Moisés seja ensinado por sua mãe. Agora sim, verso 8 em diante, a filha de Faraó disse: vai. E saiu, pois a moça chamou a mãe do menino, então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-o. Você achou que a bênção acabou? E se você soubesse que alguém ia te pagar para você criar o seu próprio filho? Vem com bolsa 100%. E lá cria o menino e eu vou te pagar um salário. Para quê? Para você cuidar do seu próprio filho. A bênção de Deus vem completa. Glória a Deus. A gente pede uma coisinha e Ele dá outra maior. Um dia eu vou te contar as bênçãos de ontem. Um dia. De ontem. Porque todo dia a gente está trabalhando por um propósito que você já conhece. Ontem uma bênção maravilhosa. Deus tem preparado um negócio que é muito maior do que a gente imagina. A gente sonha com uma coisa, Deus traz 2 melhores para frente. Amém. A hora que Ele completar a bênção, eu vou contar para vocês. Deus não só livra Moisés da morte, Ele entrega Moisés para sua mãe e ainda faz o egípcio pagar para ela ensinar a Bíblia para Moisés. Que maravilha! Mas, gente, Joquebede era uma mãe espetacular, né? Sabe quem que escreveu o Gênesis? Quem que escreveu o Gênesis? Moisés. E você sabia que o Gênesis ele aprendeu com a mãe dele? Quem que ensinou Moisés? Que foi Deus que criou em 7 dias, como que foi o pecado de Adão e Eva, como que foi o dilúvio. Quem que ensinou para Moisés? Joquebede. Então, a fonte de Gênesis é a mãe de Moisés. A gente só tem o Pentateuco inteiro, os 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia e o livro de Jó, porque uma mãe carinhosa
e super dedicada a Deus ensinou seu filho. Olha a importância desse milagre. Hoje a gente conhece como o mundo foi criado porque Deus libertou o menino que estava lá, num cestinho. Sabe, eu realmente não conheço todos os desafios da sua vida e você não vai compartilhar todos comigo. Mas Deus conhece. E Ele tem uma bênção completa para você. Amém. Confia nele e você vai receber compaixão, Amém. perdão, misericórdia, bênção e salvação. Fique em pé que eu queria orar com você. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado porque a Tua igreja está reunida nesta quarta noite. O Senhor sabe o quanto a gente precisava disso. As lutas enormes em nosso redor, mas somente aqui, num lugar de paz, de refúgio, com os Teus anjos nos protegendo, trazendo desse lugar uma fortaleza. Somente aqui podemos encontrar contigo e somos desafiados a confiar no Senhor. Nós somos agora desafiados a enfrentar o mundo de pecado, confiando em Ti, confiando que mesmo que as nossas forças sejam um pequeno e frágil cestinho, o Senhor está ao nosso lado, nos livrando, fazendo milagres em nossa vida, trazendo compaixão e usando todo tipo de gente, todo tipo de coisa para nos dar felicidade e vida eterna. Senhor, que ao sairmos daqui estejamos convictos de que o Senhor é o nosso Deus de salvação, de que não existe outro caminho para a nossa felicidade, de que não existe outra solução a não ser nos entregar a Ti e receber de Ti a Tua salvação. Senhor, nós estamos cansados de navegar no Nilo, de sermos oprimidos pelos faraós deste mundo. Por favor, volte logo, acabe com isso, que é o que nós mais queremos. Cuida dos Teus filhos que aqui estão, da igreja do Jardim Prudência, mas aqueles que não vieram também, Senhor. Cuida daqueles que estão em casa, cuida daqueles que estão sentindo mal nesse instante. Visita-os com Teu Santo Espírito. É isso que nós te pedimos, agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar juntos? Hino aí de despedida, você pode escolher, Humberto, fica à vontade. E a gente vai saindo cantando. Deus abençoe você. Sábado é o nosso próximo encontro.